faz parte da filosofia da manutenção intervir na máquina somente se ela apresentar a falha. Então, enquanto a máquina não vir apresentar falha, ou então uma evidência de falha, deixa ela lá funcionando. E quando é que deve ser necessário fazer essa manutenção, ou fazer a desmontagem, caso necessário? Quando ocorrer algumas dessas avarias, apresentar, por exemplo, vazamentos, vibrações, ruídos, aquecimento, falta de sincronia, nós iremos fazer manutenções, realizar a abertura, a desmontagem da máquina, quando se apresentar algum desses defeitos, alguma dessas falhas. E voltando aqui falando sobre a filosofia e os bons procedimentos, e complementando aí essas informações, quais são esses bons procedimentos que as empresas e os profissionais devem adotar? Então, para que se descubra uma falha, é necessário monitorar, ou então para que se descubra quando possivelmente uma máquina pode apresentar um defeito, é necessário um monitoramento do equipamento para que se tenha certeza que ele está funcionando de maneira normal. Então faz parte da filosofia também implementar programas de monitoramento que monitorem o quê? Que monitorem, por exemplo, vibrações, altas temperaturas, como por exemplo em mancais, em eixos, enrolamentos. Então é necessário que se haja um monitoramento destas partes para evitar, por exemplo, superaquecimento ou então uma falta de lubrificação, um nível de óleo baixo. Então é necessário que se faça esse monitoramento ou manualmente, por exemplo, verificar periodicamente o nível de óleo do cárter de um motor, verificar periodicamente a temperatura de operação de um motor, de uma bomba, de um compressor, ou verifica manualmente, o operador, a pessoa, o técnico vai lá observar, fazer as medições, ou então utiliza-se equipamentos sensores, dispositivos sensores para fazer essas medidas e consequente monitoramento. Então, ou seja, sensores de temperatura, sensores de nível, sensores de vibração. Então é necessário acompanhar a evolução da falha. E finalizando aí a parte da filosofia, é interessante que tanto as empresas quanto os profissionais que nela atuam adotem 4 regras básicas aí para a realização das manutenções, para a desmontagem de máquinas, para as manutenções em si das peças, das partes que apresentam falhas. E quais são essas regras? Então, a primeira delas, e uma das mais óbvias, é o planejamento, que tem como intuito evitar que algum recurso falte, algum material venha a faltar na hora da manutenção. Então é necessário pensar em quais são as ferramentas que serão utilizadas, quais são o capital humano, os recursos financeiros necessários para fazer aquela manutenção. Então é necessário que se haja planejamento para que não venha a faltar nenhum recurso. É necessário também que se defina, que tenha um escopo definido e limitado do problema. Então, se é para fazer a manutenção somente em um mancal, para que desmontar, por exemplo, a máquina toda,
para, por exemplo, inspecionar se não há necessidade. Então é necessário delimitar aí o campo de atuação daquela manutenção. Então é necessário que se defina um escopo e que limite o problema, né, para que nós cheguemos ao problema da maneira mais rápida e mais eficiente, em menos tempo também. Uma outra regra é o trabalho com segurança, né? Isso faz parte da filosofia das empresas do ramo da engenharia, que a segurança, vamos assim dizer, já está no sangue já, né? Tanto da empresa quanto dos seus colaboradores. Então é necessário que se trabalhe com segurança, com rapidez, para que se evite desperdício de tempo, desperdício de recursos, desperdício de dinheiro, né? Para que se evite também a parada de máquinas, porque no final das contas a parada de máquinas resulta em um custo, né, para a empresa. A empresa vai deixar de ganhar uma máquina parada. Então é necessário que se trabalhe com rapidez também e com eficiência. E o último item, a última regra da filosofia da manutenção, é que aproveitando aí que você vai fazer a manutenção, vai desmontar uma máquina, veja se possível se há a introdução de melhorias, né? Se é possível a introdução de melhorias daquela máquina. Não é bem contrariando o que nós já vimos antes, de delimitar o escopo, né? E direto ao ponto, evitando que você faça desmontagens desnecessárias ou então observe coisas que estão além do que havia sido planejado, não é necessariamente nesse sentido. É observar em que ponto pode se melhorar. Então, por exemplo, um rolamento apresentou uma falha, né, quebrou. Então vamos fazer a reposição, a troca e a reposição deste rolamento. Então é possível colocar um rolamento de uma qualidade melhor. Então é nesse sentido que nós devemos pensar nas melhorias, né?